Bom dia a todos. Com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui novamente, como o seu Anésio disse, essa casa a qual nós pertencemos, a casa que nos serve sempre de alimento, de sustento, uma casa que nos serviu de direção na nossa vida, não só a casa, mas o seu Anésio, a dona Isaura, e a gente sempre diz isso em todos os lugares. Então, é muita alegria estar sempre retornando aqui ao portal. E hoje eu escolhi para conversarmos um pouquinho uma passagem de Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se nós fôssemos pensar em Araraquara, com esse calor, talvez a gente diria, não começa por aqui mesmo, né? O reino não é deste mundo mesmo, começando por Araraquara. Mas, e quando a gente busca o estudo do Evangelho, a gente busca se encontrar com o texto do Evangelho, eu me lembro, muito na minha sabedoria dos 15 anos, sabe quando a gente tem 15 anos e a gente tem aquela sabedoria do mundo total? E eu me recordo de uma vez, nessa idade, não faz tanto tempo assim, senão eu vou denunciar a minha idade, a do seu Anésio, e nós estávamos lá no Obreiros, né? Era um sábado à tarde, e o seu Anésio estava fazendo a preleção. E aí ele perguntou: quem é feliz? Ou quem acredita que a felicidade é deste mundo? Ninguém levantou a mão, só o intrometido do adolescente lá de 15 anos fez assim, né? Fiz assim, levantei. Ele falou assim: você acredita que a felicidade, eu me lembro como se fosse hoje, foi um dos primeiros assim ensinamentos que a gente tem que aprender realmente. Você acredita realmente que a felicidade é deste mundo? Ele falou: não, Gustavo. Nesse mundo nós temos momentos felizes, né? O reino de Deus não é deste mundo, o reino de felicidade ainda não é deste mundo. Nós teremos momentos felizes. Eu ali me encolhi, falei: vixe, tem que aprender bastante, né? Eu acho que eu estou sendo feliz, mas a gente precisa aprender. E estudar o Evangelho é isso, é se aprofundar nas passagens, é trazer, é dar significância das passagens, dos textos do Evangelho para as nossas vidas, é compreendê-los, compreender de forma melhor, de forma mais aprofundada, o que realmente o Cristo quis nos dizer, quis nos trazer. Esse é o estudo do Evangelho, mergulhar no contexto da palavra, e aí a gente começa a compreender o que Alcione quis nos dizer quando ela disse que a mensagem do Evangelho, ela deve ser lida, refletida, sentida e vivida. Alcione nos diz isso. E também a Narcisa vai ensinar a André Luiz, lá no capítulo 1 dos livros mensageiros, quando ela diz para André Luiz que se o espírito, enquanto o espírito se prende apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não passa senão um repositório comum, de ensinamentos comuns. Mas quando lhe desperta o sentimento superior, aí o Espírito verifica as lições do Mestre, elas têm vida própria, e elas passam a fazer sentido em sua vida. Então, quando nós vamos crescendo, o texto vai crescendo dentro de nós, mas no sentimento nosso, mais o Cristo vai crescendo dentro de nós. E é assim que ela conclui esse ensinamento a André Luiz. Então, estudar o Evangelho é buscar essa compreensão dos textos,
esse sentimento dos textos e fazer com que eles vão crescendo dentro de nós. E assim nós vamos nos aproximando de Jesus. E como nós, já entrando propriamente no capítulo em estudo, que também está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo, nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, na qual nos narra o evangelista que Pilatos, entrando no pretório, chega a Jesus e pergunta: tu és rei? E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores já teriam combatido para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Agora, porém, o meu reino não é deste mundo. E Pilatos então diz: então tu és rei. Jesus diz: tu dizes que sou rei. Eu nasci para isso, fui gerado para isso, para dar testemunho da verdade, porque aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, os homens do Sinédrio, os sacerdotes, os doutores da lei, inclusive o povo judeu, esperavam a vinda de um reino que fosse construído sem qualquer participação deles. Esperavam eles que esse reinado, seria tomado à força, seria imposto, e o jugo, principalmente do povo hebreu, da escravidão que vivia do Império Romano, encontraria a libertação. E nós vemos que não mudamos muito desde aquela época, porque embora eles esperavam isso, nós ainda hoje aguardamos a edificação de um reino de Deus, de um reino de paz, de um reino de concórdia, e como nós falamos hoje, de um mundo de regeneração, de um mundo de felicidade, sem qualquer participação da nossa parte. Nós esperamos que, a exemplo do Harry Potter, a gente chegue num portal, a gente bate ali com a varinha e o beco diagonal da felicidade vai se abrir para a gente, e o mundo vai se transformar, sem que da nossa parte a gente faça qualquer participação. E mais, nós esquecemos que todos os poderosos, o Império Romano, o Império Grego, todos os generais, todos, depois da morte, foram destituídos de suas patentes nas fronteiras do além. Os impérios não se mantiveram, são esquecidos. O que nós temos de poder hoje no mundo desses grandes impérios? Nada, nada, só a história. E o único poder que nunca perdeu é o do Cristo. É o reino da transformação. Então nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, abandonar essa ideia de poderes efêmeros, abandonar a ideia de que acreditamos que temos algum poder sobre as coisas e sobre as pessoas, e começarmos a estabelecer inicialmente esse processo de transformação em nosso coração. E é por isso que Kardec, nesse mesmo capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, num subtítulo chamado Ponto de Vista, ele vai dizer que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura
dá uma fé inabalável e tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista pelo qual se encara a vida. Logo, meu reino não é daqui. Logo, o meu reino não é daqui. O reino de Deus é o reino da vida futura. E é um plano que foi todo montado sobre a lei do amor. E é por isso que nós vamos ver o profeta Jeremias, muito antes do advento do Cristo, nos seus escritos do capítulo 31, e de certo inspirado pelo próprio Cristo, como nos diz Emmanuel, Jeremias vai nos dizer que porei a minha lei no fundo do seu ser e as escreverei no seu coração, e não mais os homens terão que instruir uns aos outros, pois todos me conhecerão, desde os menores até os maiores. E Emmanuel, no livro Irmão, capítulo 19, na mensagem intitulada No Reino do Coração, vai nos chamar a atenção também a esse tema, a esse projeto divino que deve ser começado a ser construído dentro de nós, no reino do coração. E ele diz que, em verdade, Jesus asseverou que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes o Mestre afirmou que esse reino começa em nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora pode começar a iluminar o reino de Deus que há em ti. Essa é uma introdução a esse processo de construção do reino de Deus e desse entendimento do que seria realmente esse reino que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas é um reino, como Emmanuel nos diz agora, um reino do coração. E quando nós refletimos sobre todo esse projeto construído pelo Cristo, nós já citamos o profeta Jeremias, mas nós vamos ver que a própria carta viva veio à terra. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O Cristo veio a estar conosco, e logo no começo da sua missão, aqui vai nos narrar Humberto de Campos, que Jesus encontrava-se sentado nas adjacências do templo e foi notado, em razão do seu magnetismo, por uma plateia ali, uma rodinha de sacerdotes e pensadores ociosos, que foram atraídos pelo magnetismo de Jesus. Muitos deles se afastaram, mas Hanã se aproximou-se do mestre e disse: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu com grande serenidade: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. Hanã, então, com ironia, pergunta a Jesus: reino de Deus? O que pensas tu venha a ser isso? Jesus, então, com modesta nobreza, diz: esse reino é obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Respondeu com ironia Hanã. Com quem contas para construir essa sua empresa? Por um acaso
conseguiu o auxílio de algum príncipe ilustre? Quem são seus seguidores, os teus companheiros? Jesus, então, com humildade, responde: os meus companheiros hão de chegar de todas as partes. Hanã, com um pouco mais de energia, diz então ao mestre: é verdade. Os loucos e os tolos e os ignorantes estão por toda a terra. Certamente esse será teu material de apoio, Galileu, já que nada de bom vem da Galileia. Mas você já viu, Galileu, alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Jesus replicou com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais formoso e puro do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. E impressionado com a resposta firme do Cristo, Hanã pergunta: conheces Roma ou Atenas? E Jesus: conheço o amor e a verdade. Então conhece por um acaso as leis do templo ou os códigos imperiais? E Jesus responde: eu conheço a vontade do meu Pai a meu respeito. O sacerdote se afasta, irritado, e Jesus então começa a sua caminhada e vai até o lago de Genezaré. Vai até o lago de Genezaré procurando por 2 pescadores. E ele avista os pescadores e os chama: Simão, André. E aqueles 2, parecia que aquela voz já lhes era tão familiar. Vem ao encontro do mestre e Jesus diz: quereis ser meus discípulos? E começa a explicar a eles sobre essa edificação do reino de Deus. André, então, diz a Jesus: mas, mestre, Cafarnaum é tão pequeno. Simão Pedro, um pouco mais generoso, vai dizer: não, André, não. O lago é grande, tem muitas cidades, o reino pode abraçar todas elas. Jesus, então, percebendo a imaturidade ainda de seus discípulos, sorri e adia carinhosamente as explicações sobre esse reino. Caminha um pouco mais, chama Levi, que logo em diante se chamaria Mateus, vai chamando um, vai chamando o outro, e forma o colégio dos 12. E por 3 anos, o mestre vai mostrar e vai tentar ensinar aos seus discípulos que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, que o reino de Deus começa no coração. E, para nós ilustrarmos um pouquinho mais sobre esse projeto de construção, eu sempre gosto de focar ainda mais na história. E não existe, pelo menos para mim, um exemplo maior, mais próximo a nós do que Simão Pedro. Simão Pedro, um discípulo com muitas aflições, rude, grosseiro, apressado, impaciente, vai, logo depois das bodas de Canaã, vai chamar a atenção de Jesus, questiona Jesus se não teria sido errado transformar a água em vinho, e assim talvez, incentivar ali talvez a bebedeira. Simão Pedro vai lá e pergunta para ele: mestre, isso aí não está errado não?
E Jesus responde e vai já moldando Simão Pedro. Ah, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Simão, Simão, os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Jesus vai modelando o coração de Simão, vai trabalhando o coração de Simão e cumprindo a profecia de que a boa nova começaria com alegria. Um pouco mais adiante, Jesus vai caminhando, os seus discípulos, as curas vão acontecendo, mas Simão ainda, rude, ciumento, não parece com nada da gente aqui, né? Nenhum de nós se assemelha a Simão Pedro, né? Ainda impaciente e tal, mas com o coraçãozinho um pouco já mais ali trabalhado, até mesmo porque dizem as más línguas, né? A sogra tinha ficado em casa, então ele já estava com um pouco mais de liberdade com Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: Simão, o que dizem do Filho do Homem? Aí ele fala: olha, mestre, meio sem jeito, acanhadão. Alguns estão falando que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias. Estão falando isso. Mas Jesus pergunta para ele: e tu, Simão, que me dizes? Simão, inspirado por Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então responde para ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te provou, que te mostrou, mas o meu Pai que estás nos céus. Um pouco mais adiante, logo após essas respostas, e essa resposta tão bela, tão profunda, Jesus começa a preparar os seus discípulos da sua despedida. E Simão oscila. Quando Cristo começa a mostrar a eles os quadros da crucificação, Simão oscila e diz: não vá, mestre, não, fique conosco, não vá, você não precisa fazer isso. Jesus então o repreende: afasta-te de mim, Satanás, adversário, afasta-te de mim, adversário, chamando a atenção exatamente de Simão Pedro, exatamente sobre esse ponto, o ponto da oscilação, porque ora nós sintonizamos com o plano divino, ora nós sintonizamos com o plano material. Agora mesmo nós viemos ao centro, nós viemos a um templo religioso, buscando sintonizar com o plano divino. E aqui estamos, nos encontramos, somos recebidos pelos amigos e pelos amigos espirituais, que vão nos inspirando, que vão trabalhando, mas quando a gente sai, acabou. Virou a esquina, a primeira buzinada, nós já estamos de novo nesse problema da oscilação. E é isso que Jesus chamava a atenção de Simão Pedro. Simão, presta atenção. Você estava até agora sintonizado com o alto, de repente você dá uma dessa, que é isso? Deu fora, né? Deu fora. Toma cuidado. E, como Simão Pedro, nós nos esquecemos de que as pessoas e as circunstâncias das nossas vidas representam a vontade de Deus a nosso respeito. Se nós não oscilássemos e permanecêssemos conectados à vontade divina, estabelecendo essa relação, em primeiro lugar, com Deus, nós compreenderíamos o que Emmanuel nos diz no Palavras de Vida Eterna, que as pessoas e as circunstâncias da nossa vida representam a vontade de Deus a nosso respeito. Nós temos a mania estranha ainda de acreditar que nós sabemos e escolhemos mais do que Deus o que é melhor para nós.
E se nós de fato escolhêssemos o que seria de melhor para nós, nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações. No mundo ainda de felicidade relativa, não no mundo de felicidade plena. Mas, um pouco mais adiante, Jesus vai ensinar a Simão e aos seus discípulos a submissão à vontade divina. Uma vez que nós permanecemos em perfeita sintonia com o Pai, em perfeita relação com Deus e o colocamos como o objeto primeiro das nossas vidas, nós confiamos. E se nós confiamos, nós nos submetemos à vontade dele a nosso respeito. E aí, Jesus se encaminha para a festa da Páscoa. E antes de ser preso, Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Simão responde: sim, mestre, claro. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Claro, mestre. Então, apacenta as minhas ovelhas. E uma terceira vez, agora já chato, os apóstolos todos ali, né, olhando meio de lado já para Simão Pedro, deram uma afastadinha, falaram: tem alguma coisa de errada. Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas? Profundamente, mestre. Então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Jesus chama Pedro a olhar para o seu coração, porque é só a partir do sentimento é que nós vamos construindo, agindo, transformando. Mas Simão Pedro não gostou muito daquelas perguntas, né? Jesus ter perguntado 3 vezes. Chamou Jesus no cantinho e falou: poxa, mestre, 3 vezes, né? Você me perguntou. Eu vi ali que o Tiago Maior ficou até olhando de canto de olho para mim, né? Judas riu, né? Como é que é isso? Por que 3 vezes? E Jesus diz a ele: por que 3 vezes? Eu te seguirei até a morte, né? E Jesus diz a ele: Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. Te levarei aonde não queiras ir. E antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas, mestre, eu te seguirei até a morte. Sempre gestos exteriores. O próprio Simão, que estava ali muito próximo do mestre, e os outros discípulos também, assim como Tadeu, que queria que Jesus fizesse um processo de conversão em massa, usasse poderes para converter as massas, e Jesus diz a ele: não, Tadeu, não será assim, não será pela força, não será pelos discursos, e nem pelas pregações filosóficas, não será. Por um acaso, Tadeu, você já viu alguma alma sinceramente ser convertida apenas pelas palavras? Não, porque só o amor é suficientemente forte para converter uma alma de verdade a Deus. E o reino divino, Tadeu, aquele que nós viemos edificar, é a edificação da luz divina, e a luz que ilumina, ela dispensa longos discursos. A luz que ilumina dispensa longo discurso. Então, sem gestos exteriores, Jesus é preso, Simão retira a espada e corta a orelha do soldado. Jesus o repreende de pronto: Simão, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus praticamente quis dizer assim: Simão, guarda, porque até agora você perdeu uma orelha, não vamos perder mais do que isso, você já perdeu uma orelha. E o Chico,
o Chico dizia que o mal que nós fazemos a outra pessoa é como brasa que nós derrubamos sobre a nossa própria cabeça. O mal que nós fazemos para outro é brasa que nós derrubamos sobre a própria cabeça. E o galo canta, nós conhecemos a história. Simão nega Jesus e sai envergonhado. Jesus é crucificado, mas Jesus ressurge e acende no coração de todos os discípulos a esperança, a verdade. E aí eles começam a compreender que aquele reino não seria um reino material, era um reino que deveria ser construído antes neles próprios. E então começam a trabalhar, começam a pregar, começam a construir definitivamente o reino de Deus dentro de cada um deles, não uma construção exterior. Vocês conhecem a história do Frederico Figner? Não? O seu Anésio conhece, Dona Isaura conhece, né? Não conhece a história do Frederico Figner? O Frederico Figner, ele foi um dos grandes colaboradores da doutrina espírita no Brasil. Foi um dos diretores da Federação Espírita. Ele era dono aquele selo de discos Odeon. Ele era o dono quando o disco chegou no Brasil. E quando a doutrina espírita começou a precisar publicar mais livros, não tinha gráfica que se fazia, ou era muito caro. O que ele fez? Construiu a gráfica. A federação precisa de não sei o quê. O que ele fez? Construiu não sei o quê. E ele ia construindo. Foi construindo, foi fazendo. Ficou muito conhecido, muito conhecido pela sua dedicação e as construções que ele edificou em nome da doutrina espírita e em nome da Federação Espírita. E Frederico Figner desencarnou. Quando ele desencarna, chega no plano espiritual, falou, bom, vou estar iluminadão, né? Fiz tanta coisa, construí tanta coisa. Chegou lá, viu Bezerra de Menezes, aquela luz gigantesca. Viu Bittencourt Sampaio, outra luz radiosa. Olhou para ele, uma lanterninha de 1,99. Ele falou assim, mas o que está acontecendo? Até os obsessores que ele doutrinava na reunião tiraram sarro dele, gente. Ei, cadê a sua luz? Você estava lá na reunião de desobsessão, doutrinando a gente, isso, aquilo, cadê a sua luz? E ele vai para Bezerra, mas Bezerra, eu fiz tanto pelo movimento, construí tanto. Bezerra diz para ele, sim, meu filho, você fez realmente muito, mas o que você fez dentro de você? O que você construiu dentro de você? Todas as construções exteriores que você fez foram excelentes, mas e dentro de você? O que você construiu? Ele falou, vixe, deu errado, vamos precisar contar para os espíritas que está tudo errado, vamos parar a coisa, e vai lá para Uberaba, Pedro Leopoldo, acho que era ainda, né? Acho que era Pedro Leopoldo, e vai lá e procura o Chico, Emmanuel, ô Emmanuel, ó, negócio é o seguinte, eu preciso escrever aí rapidinho, porque os espíritos precisam saber o que está acontecendo, está tudo errado, a coisa está tudo errada, não tem jeito. Emmanuel falou, não, calma, tem um rapaz que está psicografando aqui, você tem que esperar a sua vez, tudo. Como assim, Emmanuel, eu tenho que esperar? Quem que é esse rapaz aí? É espírito que há 2 anos, esse tal de André Luiz, deixa eu psicografar na frente dele. Né? E aí ele aguarda, vai e psicografa uma obra chamada Voltei. E é nessa obra ele conta isso.
O próprio Frederico Figner, que por ser judeu, né, de família judaica, adota o nome de irmão Jacó. Vocês vão ler lá, voltei, mas irmão Jacó é o Frederico Figner. E ele conta exatamente isso. Vai nos chamar a atenção sobre isso, de que o que conta não é o que você construiu por fora, mas sim o que você construiu por dentro. O que nós estamos fazendo daquilo que nós recebemos hoje ainda aqui na Casa Espírita. O que nós estamos fazendo para a retificação das nossas condutas diárias, daquilo que nós recebemos da doutrina espírita, porque a nossa responsabilidade aumenta. O seu Anésio sempre chamava atenção: a quem muito é dado, muito é cobrado. Olha o que vocês estão recebendo, ninguém pode alegar ignorância. O que nós estamos fazendo? Mas voltando a Simão Pedro, depois de Jesus crucificado, ele, em espírito, pede para que Simão Pedro construa a casa do caminho para ajudar aqueles irmãos em sofrimento. Jesus, em espírito, fala: Simão, constrói a casa do caminho. Mas o trabalho da casa do caminho era para ser realizado dentro de Simão Pedro. Porque se hoje nós formos lá, a gente não encontra nem a ruína da casa do caminho. Nós não vamos localizar nem isso, nada. Jesus, então, narra-nos Humberto de Campos também, que passa o tempo, Jesus aparece em espírito e vê Simão Pedro triste, quieto no canto, lá na casa do caminho. Ele fala: Simão, o que aconteceu? O trabalho está aí, os irmãos estão aí, por que você está triste? Ah, mestre, é o seguinte, o Ariovaldo está aqui, né? Está aqui comigo todo dia e está falando que eu não estou fazendo o trabalho direito. É o Flávio falou mal de mim. Ah, é o Alain também falou que eu peguei o dinheiro da obra e não sei o quê. E Jesus falou, só deu uma resposta para ele: Simão, fica tranquilo, eles vão viver, Simão. Ou seja, a vida é muito longa, e se hoje nós temos ou procuramos ter atitudes para fazer mal aos outros, para obter proveitos próprios para nós, em detrimento dos outros, amanhã chega a hora que nós vamos ter que prestar contas disso. E é isso que Jesus diz para ele: Simão, não liga, eles vão viver, o Ariovaldo vai viver, o Alain vai viver, o Flávio vai viver, deixa eles. É a mesma coisa do Loreto Flores, né? O Loreto Flores, ciente dessa ideia de que quem faz o mal, uma hora vai ter que prestar conta deles também, estava fazendo a campanha do quilo. Aliás, o Loreto Flores não está no YouTube, não está na internet, não tem livros publicados, mas o Chico disse que o velório dele era um banquete espiritual. Um banquete espiritual. O Loreto Flores, na campanha do quilo, lá nos tempos, lá em Minas Gerais, certa vez estava fazendo a campanha do quilo, e a gente sabe, né, aquela campanha que você bate nas portas, pede um alimento, né? Pede um alimento e entrega depois uma mensagenzinha para a pessoa. Loreto Flores foi lá, pediu, uma senhora muito católica veio atender a porta, e ele disse que representava uma casa espírita que estava fazendo a campanha do quilo. Ela pegou, então, a hora que ele pediu o alimento, explicou isso, pegou e cuspiu na cara dele. Cuspiu. Loreto Flores tirou o lencinho do bolso, limpou o cuspe e disse para ela: minha irmã,
esse você deu para mim. E para os necessitados, o que você tem para oferecer? Esse é para mim. E para os necessitados? Né? A gente não tem que se preocupar. Eles vão viver, Simão. Eles vão viver. E o tempo passa mais um pouco. Simão já está mais firme. Mas ainda como nós, tem as recaídas. Tem as recaídas. E um dia ele falou assim, ó, quer saber? 5 horas da tarde é o horário de fechar. Hoje não vai passar 1 minuto a mais. O povo indisciplinado, que não chega no horário, que dá trabalho depois do horário. Estou cansado, minha sogra pegando no meu pé toda hora, aqui, e não sei o que. Então eu vou fechar 5 horas da tarde, não quero saber. E 5 horas da tarde, pegou a casa do caminho, fechou e tal, fechou ali o portão da frente, foi lá para o fundo, foi fechando as coisas. De repente, quando ele volta lá para a frente do portão, vê um homem, um mendigo, com uma capa, entrando. Ele fala, meu irmão, você não viu o horário aí, ó? 5 horas, já são 5:05, o portão está fechado, o senhor não pode entrar. O homem não diz nada. Ele se aproxima mais do homem. Quando ele se aproxima, o homem tira a túnica, era Jesus. E ele vê as marcas da cruz no mestre. Ele entra em desespero, começa a chorar, retoma de novo aquele sentimento de que ele não podia, né, ter esse comportamento, e chora, e chora. E Jesus não diz nada para ele, ele chora, pede desculpa. Jesus só fala para ele assim, Simão, eu só pedi que você cuidasse das minhas ovelhas. Eu só pedi que você cuidasse das minhas ovelhas. E desaparece. O tempo passa, Simão agora já um senhor idoso, prisão, açoite. Simão vai para Roma, Jerusalém, né? Começa a passar por muitos conflitos. Simão vai até Roma, começa a se reunir com os cristãos no cemitério, porque não podia se reunir em local público. E quanta gente morreu para que a gente pudesse hoje estar aqui reunido. E tem gente que não diz que não vem no centro porque está chovendo. Ah, hoje eu não acordei bem, acordei com um pouco de dor de cabeça. Hoje eu não vou no centro. Quanta gente morreu. Simão se reunia com os cristãos no cemitério. E ele, já contando com 80 anos, lá em Roma, o físico ruim, mas um coração gigantesco. Jesus e o próprio Simão tinham edificado o reino de Deus dentro dele. Simão é preso com muita violência, levado ao cárcere, e do cárcere Simão é condenado à morte e levado para o martírio. E no livro Antologia de Natal, ele vai nos dizer que, Humberto de Campos vai nos dizer que Simão, nesse momento, enquanto ele caminhava para o martírio, ele sentiu uma saudade profunda do mestre, profunda. Ele lembrava das romãzeiras, lembrava de Jesus, a época que o Cristo partilhava o pão com eles, comia, a época em que eles pescavam, lembrava dos ensinamentos do Cristo. E ele foi caminhando, e ele nem percebia, a única coisa que ele fazia era uma oração, para que o Cristo enviasse trabalhadores mais fortes do que ele para a vinha. Aquela saudade de Jesus era imensa, a ponto de que ele não notou que foi crucificado e pendurado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. E as pessoas o xingavam, ele não notava nada. Mas ele notou no meio disso tudo um pretoriano. Esse pretoriano
parece que tinha uma raiva desproporcional, além dos outros. Ele ofendia Simão Pedro, e Simão Pedro já lá, crucificado, ofendia, cuspia, jogava coisa nele. E ele, à medida que o tempo passava e Simão não morria, esse pretoriano ficava ainda com mais raiva. Simão notou, só ele. O tempo, como ele se irritou, e Simão não morria, esse pretoriano então pegou uma pedra e atirou na cabeça de Simão Pedro. Simão Pedro desencarna naquele momento. Alguns minutos de confusão, Simão se vê longe daquilo que era o seu corpo, e instantaneamente abre-se um caminho luminoso. É Jesus que vinha a recebê-lo. E ele vai com Jesus, e lá ele revê os amigos, mata aquela saudade do Cristo que ele estava tanto sentindo, e isso continua lá no Antologia de Natal. E passado 2 semanas do seu desencarne, Jesus diz a ele: Simão, eu tenho que ir. Mas mestre, para onde que você vai agora, né? Faz 2 semanas que eu cheguei, a gente acabou de se reencontrar. Não, Simão, você fica aqui, fica tranquilo nessas paragens que eu construí para te receber, mas da minha parte, enquanto tiver uma lágrima sobre a terra, eu não posso descansar. Simão Pedro então diz: mestre, eu vou contigo. E os dois então se encaminharam para a terra, onde teriam cristãos que seriam também imolados. E eles estão ali com aqueles cristãos, próximos em espírito daqueles cristãos, e Jesus toca no ombro de Simão Pedro e diz: Simão, alguém te procura. Simão olha, era o pretoriano que havia lhe atirado a pedra na cabeça, estava agora aos túmulos de Simão Pedro, com o filho que logo depois da morte de Simão havia adoecido profundamente e nada o curava. Não se curava os pagamentos aos deuses, não se curava o tratamento convencional. O pretoriano então ficou desesperado e foi ao túmulo pedir para que Simão Pedro, aquele que ele havia tirado a vida, curasse o seu filho. Foi pedir perdão e pedir que curasse o seu filho. Simão olha, impõe as mãos sobre a criança e a criança é curada. E Pretório fez isso porque ele sabia que o cristão verdadeiro sempre retribui o mal com o bem. E para o pretoriano, a construção do reino de Deus começava naquele momento. E para Simão Pedro, apenas continuava o seu trabalho nesse processo de edificação. E é por isso, nesse projeto que nós temos que edificar dentro de cada um de nós, é que muito tempo depois desses fatos, Alta de Souza, no livro Parnaso de Além Túmulo, vai nos chamar a atenção novamente sobre isso, quando ela nos diz: meu irmão, as tuas preces mais sinceras são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta
de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a eterna força da consolação. Compreenderás a dor que te domina na mensagem, na linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.